Bom dia, pessoal. Desde então, gostaria de pedir desculpa a vocês porque eu tô gripada. Então, perdão a vocês pela gravação, certo? Vamos lá, nossa revisão. Revisão bem rápida, pra gente relembrar o que estudou. A gente começou o ano falando de globalização, né? A globalização, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Como a globalização, ela insere as pessoas no mundo conectado, como ela pode unir as pessoas, como hoje a gente vive num mundo multipolar e múltiplos blocos de economia, mas ao mesmo tempo a globalização ela segrega países que não têm tanto acesso à informação. Então, pontos positivos e negativos da globalização, né? Ela aproxima os mundos, ela tem um avanço maior científico e tecnológico, aumenta a produção de bens e serviços, mas ela causa desigualdades extremas para quem não está inserido nesse meio de tecnológico informacional. E ela também prejudica a questão o processo de aculturação, né? Ele quer que a globalização faz com que a cultura do mundo toda seja uma só, querendo meio que americanizar tudo. Mas a gente tem que valorizar as culturas locais. Nós estamos vivendo num mundo multipolar, né? Na era multipolar, múltiplos polos econômicos, políticos de influência. Então, aquela revisão básica. Mundo bipolar foi durante a guerra, pós-Segunda Guerra Fria e pós-Segunda Guerra Mundial, né? Período da Guerra Fria, quando havia os Estados Unidos e a União Soviética, dois polos, tentando disseminar o capitalismo e o socialismo no mundo. E hoje o mundo multipolar, depois da Guerra Fria, com múltiplos polos de poder, certo? O que foi a Revolução Técnico-Científica Informacional? É a Revolução Industrial, a última, né? Essa que a gente está vivendo. É a chegada da informática, dos aparelhos eletrônicos, da internet. É a chegada dessa tecnologia dentro dos meios de produção. Então, quando a tecnologia chegou dentro das indústrias, dentro de tudo, facilitando a produção, também causando desemprego de milhares de pessoas, o desemprego estrutural. Por que isso aconteceu, né? Essa tecnologia chegando em todos os ambientes, isso é causado pela revolução técnico-científica e informacional. A evolução do homem, né? O homem que saiu da caça e da coleta para hoje ser totalmente informatizado, totalmente conectado. Multiplicidade cultural. A gente viu isso e viu que o mundo é formado por múltiplas culturas. Então a gente precisa valorizar e respeitar essas culturas mesmo no mundo globalizado. Então, com um clique, a gente pode acessar a cultura da Índia, da China, do Japão. E isso é bem legal porque a gente fica sabendo de outras culturas, ao mesmo tempo em que o mundo quer que todo mundo se vista igual, coma as mesmas coisas, pense da mesma forma. E não pode ser assim, né? A gente tem que valorizar as culturas, porque cultura. Não existe uma cultura superior à outra, não existe uma cultura melhor que a outra. Cultura é cultura. E a gente tem que respeitar todos os tipos de cultura. E isso engloba religiosidade, esportes, comidas, festividades, danças, forma de se vestir, línguas. O que são minorias? Minorias são pessoas que vivem à margem da sociedade dos seus direitos. Ou seja, são pessoas que nem sempre são a menor parte da população. Minorias nem sempre são a menor parte da população. Minorias pode ser, por exemplo, a maioria da população, mas aquela parte da população que não tem os seus direitos garantidos, que são perseguidas de alguma forma. Certo? Então, quando a gente fala de minorias, a gente fala, por exemplo, no Brasil. Grande parte da população brasileira é negra ou parda, que é a maioria da população. Mas eles são minorias, os negros, por quê? Porque eles não têm o racismo sofrido, o racismo estrutural é muito grande. Então, os negros perdem empregos, sofrem racismo,
recebem menos que os brancos, perseguição e tudo mais. Então, assim, minorias, a comunidade LGBT. Então, minorias nem sempre são a menor parte da população. Às vezes são a maioria, porém são aqueles que não têm os seus direitos garantidos, que sofrem com perseguições de vários tipos, né? À margem da sociedade. Não tem os seus direitos respeitados. Etnocídio é a destruição de uma etnia por outra. Exemplo maior que a gente tem é a destruição da etnia das culturas dos índios, dos negros africanos pelo branco europeu, né? Isso foi um etnocídio. E isso acontece com frequência, a tentativa de etnocídio, quando a gente tenta globalizar, tenta estruturar que uma comunidade, o índio não pode se vestir assim, tal comunidade não pode se vestir assim. É feio a mulher indiana andar nos Estados Unidos de sari. É feio a japonesa andar de kimono nos Estados Unidos, por exemplo, no meio da rua, no Brasil. Por que que a mulher muçulmana no Brasil não pode usar o véu? Ela tem que usar, né? A gente não pode estar destruindo a cultura do outro. Blocos econômicos são países que se reuniram em grupos com finalidades específicas a fim de melhorar a sua economia de alguma forma. Então, são parceiros comerciais existem vários tipos de acordos econômicos, né? Você vai ter blocos econômicos que têm parcerias para entrar e sair pessoas, mercadorias, mesma moeda. Tem blocos econômicos que é só para mercadorias. Então a gente vai ter aqui na América do Sul o Mercosul, a gente vai ter na América do Norte o NAFTA, a gente vai ter a APEC, a gente vai ter vários blocos econômicos espalhados pelo mundo, né? A CEA, a APEC, a ASEAN, a SADC, a União Europeia, que é o maior exemplo de bloco, é o maior poderio de bloco econômico do mundo hoje em dia, né, atualmente. E são blocos econômicos que a gente estudou bastante. As organizações internacionais são diferentes dos blocos econômicos. São organizações criadas com o intuito de ajudar os países, de alguma forma, a melhorarem suas negociações. Então, a gente vai ter a ONU, que o intuito é promover a paz mundial. A gente vai ter a OMC, a Organização Mundial do Comércio. A gente vai ter a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a gente vai ter o Banco Mundial, certo? São organizações criadas para ajudar todos os países. Urbanização é o quê, pessoal? Urbanização é o crescimento das cidades, o crescimento da área urbana das cidades. No ano de 1990, cresceu muito o êxodo rural no Brasil devido à modernização do campo. Muita gente saindo do campo para as cidades devido à industrialização, né, que gerou emprego nas cidades, e também à modernização do campo. Muita gente ficou desempregada no campo e saiu do campo para as cidades. Então, houve um êxodo rural enorme no Brasil. A industrialização trouxe pontos positivos e negativos. Ela aumentou o fluxo de produtos, ela aumentou a demanda de produtos confeccionados, ela aumentou o número de empregos, mas ao mesmo tempo ela trouxe uma poluição enorme para o planeta, trouxe esse êxodo rural, né? E causou desigualdades sociais enormes, porque nem todo mundo tem condições de obter os produtos industrializados. E a industrialização, ela foi positiva no começo, mas depois ela foi sendo substituída cada vez mais por máquinas. E as pessoas perdendo emprego e ficando à mercê, né? Criando cada vez mais favelas, cortiços. Então a industrialização trouxe uma desigualdade social muito grande. E isso promove desnutrição no país. Ainda existe uma população no mundo que sofre muito com fome, desigualdade social. E a ONU pouco tem feito para intervir nessas coisas, né? Então, infelizmente, nós temos uma população que está abaixo da linha da pobreza. Ainda existem pessoas que passam fome no mundo. A FAO é uma organização que luta para promover, para acabar com a fome no mundo.
é uma das organizações mundiais, né? Aqui a gente tem um gráfico para relembrar. Primeira Revolução Industrial surgiu na Inglaterra, com a primeira chegada das primeiras indústrias, das fábricas. A máquina era vapor, carvão mineral. Segunda Revolução Industrial, chegou a base do petróleo e da eletricidade, foi a chegada dos carros, produção em massa de muitos produtos. Foi quando surgiu a eletricidade, né? Terceira Revolução Industrial foi a chegada dos computadores, tecnologia. E a quarta Revolução Industrial é a que a gente vive hoje, né? Que é a tecnologia de ponta, o mais tecnológico que possa existir. Então, pessoal, beijos.